Olá pessoal, vamos lá então, continuando a resolução das tarefas. Hoje a gente vai fazer os exercícios do 46 até o 50. Vamos lá então, começando com o exercício 46. O exercício 46 ele diz o seguinte, ó, da Universidade Federal de Pernambuco, ele diz: os cientistas de um navio de pesquisa mediram um ângulo de elevação do pico de uma ilha vulcânica obtendo 25,6 graus. Avançando o navio mais 1.100 metros na direção do pico, efetuaram outra medida do ângulo de elevação, obtendo 31,2 graus, como representado na figura a seguir. Indique a soma dos dígitos da altura do pico da ilha em metros em relação ao nível do mar. Despreze a curvatura da Terra e os dados. Use a aproximação cotangente de 31,2 é igual a 1,65 e cotangente de 25,6 graus é igual a 2,09. Vamos lá então. Vamos desenhar a situação. Aqui a gente tem um navio. Aqui está o pico, né? E aqui então a gente tem um ângulo de 25,6 graus. E aqui então a gente tem um ângulo de 31,2 graus, né? E aí a gente sabe que daqui até aqui, essa distância aqui, corresponde a 1.100 metros, perdão. 1.100 metros. Ok? E aí, ele quer saber aqui a altura aqui. Vamos colocar o X. Bom, esse exercício é basicamente o que a gente fez na sala, né? A gente fez dar um trabalhinho. O problema é que esse triângulo aqui não é isósceles, aí não dá para ter a mesma facilidade do que a gente viu na aula. Mas, enfim, a gente fez da outra maneira também, é só seguir aquela outra maneira. Então vamos lá. De novo, a gente vai chamar esse pedacinho aqui de Y. Então, aqui tem uma mudança, porque se vocês perceberem no exercício, ele está dando a cotangente, ok? Então vamos utilizar a cotangente. Lembrando que a cotangente de um ângulo alfa é o cateto adjacente pelo cateto oposto. É o inverso da tangente, ok? Basta inverter a relação lá de tangente que você tem aqui. Bom, aqui está o nosso ângulo de 90 graus e vamos identificar os caras, né? Em relação a esse triângulo maior, né? E em relação ao ângulo 25,6, esse cara aqui quem é? É o cateto oposto, ok? E esse cara aqui embaixo é o nosso cateto adjacente. Então, quem que é o nosso cateto adjacente? 1.100 mais Y. Então, vamos lá. A cotangente do 25,6 é exatamente o cateto adjacente pelo cateto oposto. Ok? Cotangente de 25,6 é um dado do problema e ele falou que é 2,09. O cateto adjacente, a gente sabe que é 1.100 mais Y, e o cateto oposto a gente sabe que é X. Ok? Bom, efetuando isso aqui, os cálculos, lembrando que aqui a gente tem né? Meios dos extremos. Na verdade, eu vou trocar o X com 2,09 aqui de lugar e estabelecer a seguinte relação, ó. X é igual a 1.100 mais Y dividido por 2,09. Esse aqui é o valor de X. A segunda relação que eu quero aqui elaborar com vocês, essa relação aqui trigonométrica no triângulozinho retângulo menor, né? De novo, agora aqui eu tenho o cateto oposto que continua sendo o X, mas o meu cateto adjacente agora é só o Y, né? Então vamos lá. Cotangente de 31,2 é o cateto adjacente dividido pelo cateto oposto. Então, isso aqui também é dado do problema, é 1,65, o cateto adjacente é Y e o cateto oposto X. Daqui, então, eu tiro que o Y, né, lembrando que eu tenho 1 aqui,
o y é 1,65x. Bom, então a gente tem duas equações com duas incógnitas, basta a gente substituir essa nessa aqui e a gente acha o valor. Vamos lá então, vamos pegar essa equação aqui, vamos transferir para cá. X é igual a 1100, mais o y agora a gente já sabe que é 1,65x, dividido por 2,09. Novo, multiplicação cruzada, a gente vai ter 2,09x é igual a 1100 mais 1,65. Deixa eu dar uma... Então, 2,09x é igual a 1100 mais 1,65x. Basta a gente passar para cá, né? Não existe, mas enfim, a gente abusa um pouquinho da linguagem aqui. 1,65x igual a 1100. Essa subtração então vai dar 0,44 igual a 1100. Opa, faltou um x aqui. Agora, esse cara está multiplicando, né? A gente vai dividir por ele em ambos os lados, ou como vocês costumam dizer, vamos passar dividindo. Então, basta a gente fazer essa divisão aqui. Ah, mas como é que faz essa divisão com vírgula e tal? Então vamos ver aqui no cantinho. Ó. Basta você pegar o 1100, 0,44, ok? Então você coloca uma vírgula aqui e coloca o mesmo número de casas depois da vírgula que esse cara aqui. Como assim? Esse cara tem duas casas depois da vírgula, então a gente coloca 2 zeros aqui. Depois que o número de casas depois da vírgula estão igualados, a gente pode sumir com a vírgula. Então a gente fica com 110.000 dividido por 44. Então vamos lá, aqui dá duas vezes, dá 88. Então você sobra com 2, 22, está aqui. 4 será que aqui dá 5. 5 vezes 4, 20, vai 2, 22. Já zerou aqui, mais 2 zeros. Então vai dar 2.500. Então, x é igual a 2.500 metros. Mas nota que a pergunta que ele fala é: indique a soma dos dígitos da altura. Bom, os dígitos são esse cara aqui. A gente já sabe que x é 2.500 metros. Como ele quer a soma dos dígitos, é 2 mais 5 mais 0 mais 0. Ou seja, a resposta é 7. E isso então finaliza o exercício 46. Vamos lá, gente. Então, agora exercício 47 da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Ele diz o seguinte, ó: para obter a altura de uma torre, um topógrafo posiciona o teodolito em A, obtendo um ângulo alfa de 15 graus. Em seguida, aproxima-se 20 metros da torre, coloca o teodolito em B e agora obtém um ângulo beta de 30 graus. Ele ainda informa para a gente que a tangente de 15 graus é 0,2679. E aí ele diz: se for desprezada a altura do teodolito, a altura H da torre será de... Então vamos lá, como que a gente vai resolver aqui? Então primeiro, a gente sabe que alfa é 15 graus, a gente sabe que beta é 30 graus, ok? E a gente também tem de dado a tangente de 15, vamos deixar aqui separadinho que a gente vai precisar, é 0,2679, ok? Esse aqui é um exercício que a gente pode fazer como a gente resolveu na sala, né? Não vamos passar todo aquele trabalho de novo, tal, para, enfim, isolar duas variáveis e tal, aquele esquema todo. Aqui tem uma coisa muito interessante que, como a gente viu em aula, se esse ângulo aqui é 30 graus, esse cara aqui vai ser 150 graus. Bom, agora nesse triângulo aqui a gente já tem 150 e 15, que resulta em 165. Como a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180, 165 falta quanto para chegar no 180? Exatamente, 15 graus de novo. Então, 15 graus.
Bom, mas e aí, professor, o que tem de bom? O que tem de bom é o seguinte, esse cara aqui tem os dois ângulos da base igual, ou seja, os dois ângulos medem 15 graus, portanto ele é um triângulo isósceles, exatamente, e aí a gente vai ter uma facilitada aqui. Por quê? Porque se ele é isósceles, ou seja, se ele tem dois ângulos iguais, os dois lados dele também são iguais, e portanto, se daqui até aqui é 20, daqui até aqui também é 20. E aí fechou. Por que fechou? Se ele está pedindo a altura H, basta a gente perceber que nesse triângulozinho menor, né, que também é retângulo aqui, a gente sabe que o H é o cateto oposto e a gente sabe que o 20 é a nossa hipotenusa. Então, a gente vai lá no soca à toa. Soca à toa. Vamos lá. Quem é que relaciona cateto oposto com hipotenusa? Bom, oposto com hipotenusa é o seno. Portanto, a gente sabe que seno de 30 graus é o cateto oposto a ele, dividido pela hipotenusa. Seno de 30, bem tranquilinho, 1/2, não tem raiz, facilita um pouquinho o trabalho. O cateto oposto é justamente a altura H, e a hipotenusa, a gente acabou de estabelecer aqui, que é 20. Igualdade de frações, posso aplicar a multiplicação cruzada, então você fica com 2 vezes H, 2H, e 1 vezes 20, 20. Dessa forma, H é igual a 20 dividido por 2, portanto, H é igual a 10 metros. Ou seja, a alternativa correta é a letra A. E isso finaliza o exercício 47. Vamos lá então, pessoal, exercício 48 da FUVEST de São Paulo diz o seguinte, ó: 2 pontos A e B estão situados na margem de um rio e distantes 40 metros um do outro. Um ponto C, na outra margem do rio, está situado de tal modo que o ângulo CAB mede 75 e o ângulo ACB mede 75. Determine a largura do rio. Bom, gente, em matemática, principalmente geometria, é muito importante a gente saber desenhar. Então, eu desenhei aqui a situação, vamos dar uma enxergada no que está acontecendo aqui. Primeiro, a gente tem o rio aqui, ok? Essa parte azul, desculpem pelo desenho, vocês sabem que eu desenho mal pra caramba. Então, o que ele diz que A e B estão aqui na mesma margem, né? E que a distância entre os dois é de 40 metros. Ok? O que vem depois que é um pouco mais delicado, ele diz que o ângulo CAB, e coloca o acento circunflexo no A. Isso está indicando que é o ângulo CAB e o ângulo AC colocado é no vértice A. Por quê? Porque o acento circunflexo está no A. Então, esse ângulo aqui é o 75 graus. Continuando, ele diz que o ângulo ACB também é 75 graus. Mas nota que aqui o acento circunflexo está em cima de quem? Do C. Portanto, ele está se referindo a esse ângulo aqui que é 75 graus. Ok? E aí ele quer saber a largura do rio. Questãozinha bonita, né? Da FUVEST. Bom, e aí? E aí, de novo, a gente vai apelar para o nosso amigo triângulo isósceles. Por quê? Nota que esse ângulo é 75 e esse ângulo também é 75. Ok? Então, ele é um triângulo isósceles. Dessa forma, se isso aqui é 40 metros, esse lado aqui também tem que medir 40 metros. E a gente quer descobrir L, né? Mas a gente sabe que para descobrir um lado, a gente precisa também de um ângulo. Bom, mas perfeito, por quê? Porque 75 mais 75 dá 150, ok? Portanto, para fechar o triângulo, esse ângulo aqui tem que ser quantos graus? 30 graus, né? 150 mais 30, 180 graus, que fecha a soma dos ângulos internos de um triângulo. Agora fechou, eu quero descobrir L, mas tem o 30 graus e também tem o valor desse lado aqui, que é 40 metros. Ok? O 40 metros a gente sabe que é a hipotenusa. Por quê? Porque é o lado oposto ao ângulo reto. Está aqui o ângulo reto, ó, lado oposto, então ele é a hipotenusa. O L é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Né? O 30 graus está aqui, está olhando aqui para o L, portanto ele é o cateto oposto.
Cateto oposto e hipotenusa, lá no SOCATOA, de novo, é o seno. Então vamos lá. O seno de 30 graus é o cateto oposto a ele, dividido pela hipotenusa. Okay? Seno de 30 é 1/2, o cateto oposto é L e a hipotenusa é 40. Multiplicação cruzada, 2 L's, isso tudo tem que dar 40. L, portanto, é 40 dividido por 2. Assim, L é igual a 20 metros. Logo, a alternativa correta é a letra B de bola, tá? E isso finaliza, então, o exercício 48 da FUVEST. Vamos lá, rapaziada. Exercício 49 agora, quase acabando. Da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele diz o seguinte: um observador, no ponto O da figura a seguir, vê um prédio segundo um ângulo de 75 graus. Se esse observador está situado a uma distância de 12 metros do prédio e a 12 metros de altura do plano horizontal, que passa pelo pé do prédio, então a altura do prédio em metros é... Vou desenhar a situação aqui. A gente tem um prédiozinho bonitinho aqui, né? Beleza, tem a janelinha aqui, vamos desenhar a janelinha e tal, pá. E a gente tem um observador aqui, observador O. A gente sabe que essa distância aqui é 12 metros e essa altura aqui também é 12 metros. E esse ângulo todo aqui é 75 graus. Deixa eu fazer um pouquinho maior isso aqui, ficar mais claro, né? Não vamos economizar espaço. Tá aqui então o prédiozinho e tal. Então você tem essa situação aqui, o observador ó, tá aqui. Tchan. E então a gente tem 12 metros e aqui também a gente tem 12 metros. E esse ângulo aqui é de 75 graus. Bom, vamos lá então. Ele quer saber a altura do prédio, daqui até aqui. Bom, a gente já sabe que daqui até aqui, olha só, tem 12. Já deu para nós, belezinha, sem estresse nenhum, a gente já tem essa medida daqui até aqui. Falta então encontrar essa medida aqui. Bom, nesse triângulo aqui, que a gente sabe que é retângulo, a gente já tem essa medida aqui, que é 12 metros, porém a gente não tem um ângulo. Por quê? Porque a gente sabe que esse ângulo inteiro é 75 graus. Mas a gente tem uma coisa muito interessante, de novo aparece aqui. Ou seja, se esse lado é 12 e esse lado é 12, significa que esse cara aqui é um triângulo isósceles. Triângulos isósceles têm o ângulo da base igual. Como assim? Esse cara aqui mede 90 graus. Então, esse ângulo daqui até aqui e esse ângulo daqui são dois ângulos iguais, ok? E somados ele tem que dar 90. Por que tem que dar 90? Porque esse mais esse dando 90, somando com esse 90, fecha o 180 que todo triângulo tem que ter. Portanto, esse ângulo aqui é 45 graus, esse ângulo aqui é 45 graus. Ok? Nota, ó, 45 mais 45, 90. Com 90 aqui, 180 graus, fechou certinho. Ah, professor, mas não é nesse de baixo que eu estou interessado. Pô, é no de cima. Beleza, olha só, a gente já sabe que esse ângulo é 45. Se isso tudo mede 75 e daqui até aqui eu tenho 45, quanto que sobra para esse ângulo aqui? 30 graus. E aí acabou o nosso problema. Por quê? Porque a gente já tem um lado e acabamos de encontrar o ângulo. Agora é só aplicar a relação correspondente. Então vamos chamar esse cara aqui de x, medida daqui até aqui. Vamos chamar de x. Ele é o cateto oposto em relação ao 30 graus, né? E o 12 é o nosso cateto adjacente. Bom, oposto e adjacente, vem aqui no SOCATOA. Quem é que relaciona oposto e adjacente? A tangente. Então vamos lá, vamos aplicar a tangente. Simbora. Tangente de 30 graus é o oposto pelo adjacente.
Tangente de 30, rapidão lá na tabelinha, dá uma olhada, quem é? Raiz de 3 sobre 3. Cateto oposto ao 30 graus, é o x que a gente está procurando. E o cateto adjacente, o 12 metros. Multiplicação cruzada aqui, 3x é igual a 12 raiz de 3. Basta passar o 3 agora dividindo, né? 12 dividido por 3, 12 raiz de 3 dividido por 3. 12 com 3 a gente consegue simplificar, né? Simplifica fácil. Dá 4 raiz de 3. Bom, mas de novo, não é x que ele está procurando, é a altura do prédio. Bom, mas quem que é a altura do prédio? A altura do prédio é justamente o 12 que a gente já tinha, mais o valor de x que a gente acabou de achar, que é 4 raiz de 3. Portanto, bom, não dá para somar, né? Aqui a gente tem um radical, aqui a gente não tem. Então, h é igual a 12 mais 4 raiz de 3. Bom, aí a gente tem uma série de opções aí. E a gente vê que esse valor aqui não aparece. Está errado? Não, não está errado. Aí é que a gente tem que ter a manha de lidar um pouco com os dados para encaixar num desses itens. Nota só, uma maneira de você perceber o fator comum é fazendo a decomposição desse número, ou seja, quem que é o 12? O 12 é 4 vezes 3. E aí a gente percebe um cara em comum aqui. Quem é o cara em comum dessa naba toda? Aqui o 4, aqui dando sopa. Beleza, coloca o 4 em comum. Quem é que sobra aqui dentro? 3 mais raiz de 3. Essa resposta sim está elencada ali num dos itens, a saber, é o item A. Portanto, a resposta correta é o item A e isso finaliza o exercício 49. Vamos lá então, rapaziada, último exercício da lista, ô maravilha, vamos lá. PUC Rio Grande do Sul diz o seguinte: de um ponto A no solo avistam-se a base B e o topo C de um bastão colocado verticalmente no alto de uma colina, sob ângulos de 30 graus e 45 graus respectivamente. Se o bastão mede 4 metros de comprimento, a altura da colina em metros é igual a... De novo, é importante a gente desenhar. Então a gente tem o ponto A aqui, está aqui o ponto A. Primeiro ele avista a base do bastão aqui, que é o ponto B, né? Vamos desenhar aqui a partezinha aqui, 90 graus aqui e tal. Essa aqui ele diz que ele enxerga com um ângulo de 30 graus. Bom, aí tem um bastãozinho, vamos botar o bastão aqui. Tá aqui o bastão, verticalzinho, né? Lá no topo do bastão a gente tem um ponto C, né? E ele diz que enxerga agora esse ponto de bastão com um ângulo, então notem, o ângulo é daqui até aqui, de 45 graus. E ele diz que o bastão tem 4 metros de altura. Bom, e aí ele quer descobrir então a altura da colina, ou seja, vamos chamar de D aqui. Ele quer saber essa distância aqui que a gente vai chamar de X. Ok? Mais uma vez, quem vai nos salvar é o triângulo isósceles. Por quê? Porque, de novo, se você tem 90 graus aqui e 45 graus aqui, nesse triângulozão maior aqui, tem que fechar 180. Portanto, esse ângulo aqui também é de 45 graus. Ok? Então, 45 mais 45, 90. 90 mais 90, 180. Vocês estão notando quão importante é a noção de triângulos isósceles, né? A gente usou, eu acho, 3 ou 4 exercícios, não sei ao certo aí, mas foi muito utilizado nessa lista de exercícios. Então, de novo, aqui é 45, aqui é 45. Quem é a medida desse lado? X mais 4. Portanto, quem vai ser a medida desse lado? X mais 4. Ok? Beleza, então. Agora vamos utilizar o retângulo, o triângulo retângulo menor. Esse triângulo aqui, ó. Deixa eu destacar ele de azul aqui. Beleza? Dei uma destacadinha nele. Esse cara aqui é 30 graus, né? Esse cara aqui é o cateto oposto a ele. E esse cara aqui, quem é ele? O cateto adjacente.
Vamos lá no soca à toa dar uma olhadinha rápida, oposto e adjacente. Quem é que relaciona esses dois? A tangente. Então vamos utilizar a tangente do 30 graus, é o cateto oposto a ela, dividido pelo cateto adjacente. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Cateto oposto ao 30 graus é o x, e o cateto adjacente, x mais 4. Vai dar uma equaçãozinha feia? Vai, mas, enfim, matemática, raiz também não é um número, a gente tem que operar com ele. Então vamos lá, multiplicação aqui dos extremos vai ficar 3x, nessa multiplicação aqui, e essa aqui a gente vai ficar com raiz de 3x mais 4 raiz de 3. Lembre-se que tem que multiplicar esse e esse também, ok? Bom, a gente quer resolver uma equação, temos que colocar variáveis no mesmo lado, ou seja, x e x, vamos deixar todo mundo junto aqui, igual a 4 raiz de 3. E agora, professor? Bom, agora tem o x em evidência aqui, vamos colocar ele em evidência, vai ficar x, aqui vai sobrar, esse com esse sobra 3, um menos, né? Isso com isso vai sobrar o quê? Raiz de 3 igual a 4 sobre raiz de 3. Bom, agora basta a gente passar dividindo. 4 raiz de 3 dividido por 3 menos raiz de 3, que é a resposta. Bom, aí vem um outro problema, né? Ah, mas se a gente olhar lá, não vai ter a resposta. Exatamente. Por quê? Porque a gente tem que racionalizar esse cara. Ok? E racionalizar a gente sabe que é um processo um pouquinho chato. Então, vamos racionalizar esse valor aqui no canto? Vamos ver quem ele é na verdade. Então, 4 raiz de 3 sobre 3 menos raiz de 3. Aí lembre-se do processo de racionalização quando envolve dois caras aqui embaixo. Não é mais aquele simples de só multiplicar por raiz de 3. A gente tem que multiplicar pelo conjugado desse cara aqui. Quem que é o conjugado desse cara? 3 mais raiz de 3. Multiplicamos embaixo? Temos que multiplicar em cima. Esse é o preço que a gente paga. Então vamos lá, vamos fazer as contas aqui. Em cima, 4 raiz de 3 vezes 3 dá 12 raiz de 3. E 4 raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 4 vezes 3, porque raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, e raiz de 9 é 3. E aqui embaixo, aqui eu tenho A menos B, aqui A mais B. Para quem lembra, isso aqui é a diferença de dois quadrados, ou seja, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Vamos continuar aqui para ver quem é x. Então vai ficar 12 raiz de 3, 4 vezes 3, 12. E embaixo a gente vai ficar com 9 menos raiz de 3 ao quadrado, que é 3. Vamos lá, de novo, olha só, o 12 está aqui e está aqui, ó. Vamos colocar ele em evidência. 12 vai sobrar aqui raiz de 3, mais 1. E embaixo vai sobrar o quê? 6. 9 menos 3 dá 6, né? 12. Aqui, vamos continuar aqui. Essa aqui ficou um pouquinho grande, né? Vai continuar aqui em cima. Então, 12 com 6, vamos passar para cá. 12 dividido por 6 dá 2 vezes a raiz de 3 mais 1. Ou seja, se a gente olhar as opções, é o item C que está correto. E isso finaliza, graças a Deus, a tarefa opcional e a tarefa obrigatória de vocês. Um abração, inscreva-se no canal aí, dá um curtir ali embaixo, né? Sejam felizes, até a próxima, gente.